Salve, rapaziada, aqui quem fala é o Nan, ou Dibas. Nesse vídeo a gente vai falar sobre vetorização, mano. Processinho de vetorização de um pattern que um cliente pediu para fazer um vidro de uma loja. Então a gente vai fazer esse bagulho do começo ao fim. Processinho desde o Photoshop, adquirindo o pattern, aí levando pro Illustrator, e a gente vai fazer a vetorização. Eu vou providenciar também uns modelinhos diferentes pro cliente também. Vou ensinar a fazer a exportação também e tudo mais. Desce o like nesse vídeo, se inscreve no canal. Próximos vídeos vai falar sobre design, a gente vai falar sobre música, a gente vai falar sobre videogame, filmes, livros, finança, absolutamente tudo nesse canal aqui. Se você gosta de live, assiste a Twitch, vai estar aqui em cima aqui, ó. twitch.tv/dibas com 3 is. Lá você vai ver eu editando ao vivaço, quando eu tiver com coragem, né? E você vai ver também muita gameplay. Cola lá, dá uma troca uma ideia no chat, porque tem um pessoalzinho bacana. Eu não sou muito famoso, mas tem um pessoal firmeza que cola lá no meu chat pra trocar uma ideia. Essa é a ideia do vídeo, mano. A gente vai pegar o projetinho do zero, vai fazer uma vetorização pra um adesivo que vai ficar num vidro de uma loja. E é isso, a exportação também e o envio pro cliente. Eu vou mostrar tudinho isso pra você. Então se você tem interesse, já fica até o final do vídeo aí, desce o like, se inscreve no canal. Ah, e se você for malandro, cria uma playlist. Você vai colocando todos os meus vídeos de design numa playlist só pra você fazer a consulta no futuro. Demorou? Pega uma parada pra você comer, pega uma parada pra você beber. Qualquer dúvida que você tiver, mano, coloca nos comentários aí, demorou? Que eu vou responder todos. Então, acompanha aí e vamos que vamos. A gente vai descer aqui pra minha mesinha. Mais uma vez aí, quem quiser, tiver interesse. É Ruion Canvas Plus 22. Eu acho que é isso. Qualquer coisa, vai lá na minha live lá. twitch.tv/dibas com 3i. Tem um link lá com toda a configuração do meu computador. Demorou? Vamos que vamos do zero. Já vamos que vamos aqui abrir o Fontbase, né? Pum! Esse daqui é o Fontbase, tá? Quem não conhecer, aí uma dicasinha. Fontbase, ele é um software gratuito. Você consegue gerenciar todas as fontes que está instalado no seu computador. Ele é indexado com o Google. Então todas as fontes que estão disponíveis do Google, você consegue acessar e fazer a instalação. E qual que é o charme dele? As fontes, você consegue instalar e desinstalar elas do Windows, tipo, instantaneamente. Então, quando você for editar, você abre o Fontbase, edita, depois você vai e fecha, beleza? E aí, quando você fecha, as fontes são meio que desativadas e desinstaladas do seu computador. Então, você não fica pesando o Windows. Por exemplo, tem 10 mil fontes aqui, ó. Eu tenho 8 mil fontes no Google. Tem ativadas atualmente, tem 270 fontes. Então, tipo assim, todas essas fontes, elas estariam instaladas no seu computador. Só que quando você fecha o Fontbase, eles meio que tiram isso do cache. E aí o seu computador não pesa, entendeu? Fica levinho. Então fica a dica aí, mano. A gente vai do zero aqui, ó. Eu já tô com o Creative Cloud aberto. Vou puxar aqui pra vocês verem, ó. Eu pago o Photoshop. Se você não paga, você tá usando o Photoshop do One Piece, você não vai conseguir ver isso daqui. Você não vai acessar isso aqui. Mas a gente vai acessar o Illustrator aqui, ó. Patterns. O pattern da Pimple é esse daqui, ó. Esse aqui é o pattern da Pimple, tá ligado? Aí a gente tem que pegar isso daqui e vetorizar para o cliente. E eu vou mostrar para vocês algumas formas de fazer isso. A gente vai vetorizar uma camadinha, uma ondinha. A gente vai vetorizar uma linha inteira de uma ondinha dessa aqui. Depois, mano, a gente vai vetorizar o bagulho todo. Porque a gente consegue falar pro Illustrator fazer isso pra gente. A gente exporta como SVG. E aí eu vou explicar os tipos de arquivo também. SVG, EPS e tal. PNG, JPEG, né? Então é isso, esse aqui que a gente vai utilizar. Eu vou criar um projetinho aqui agora. Deixa eu ver se meu Illustrator não tá dando pau, porque às vezes ele dá pau. Se der pau, eu vou ter que fazer isso pelo Photoshop. Mas eu vou criar aqui um 1000 por 1000, né? Cadê? Sai fora, caralho. New file. Vou fazer um 1000 por 1000 aqui, porque como é um vetor, o tamanho do arquivo meio que não importa, viu, rapaziada? Eu vou colocar aqui pattern Pimple. Demorou? Outra coisa, deixa eu pensar um pouco. Esses caras, eles vão precisar desse bagulho pra fazer uma impressão. Vai pra gráfico isso aqui. Então a gente tem que colocar, ao invés de RGB, a gente tem que colocar como CMYK, beleza? Que aí o tipo de arquivo já fica no esquema pros caras. Aqui no Raster Effects, em vez de ficar 72 ppi, que geralmente é pra web, 72, a gente vai colocar 300. 300 ele vai gerar um arquivo já pronto pra impressão. Demorou? Se você for fazer alguns arquivos para impressão diferente no futuro, você tem que colocar uma margenzinha aqui, né? Você geralmente, para cartão de visita, você coloca entre 3 e 5 milímetros, né? Aqui de margem. E aí, na hora da exportação, você... Deixa eu ver se aparece aqui, ó. Se aparecer aqui, eu já mostro aqui já agora.
Aqui no bleed você, que é a sangria, né, em português. Aqui no bleed você vai colocar cerca de 3 a 5 milímetros. E aqui, mano, no final, na exportação, eu posso mostrar pra você no final do vídeo. Mas na exportação, você vai colocar lá que você quer utilizar a bleed que você colocou agora no arquivo. Para os caras, quando forem imprimir, abrir o arquivo na plotter, na impressora, eles têm acesso à sangria. E aí você cria o arquivo da forma correta na hora que tiver algum corte, quando os caras for cortar o adesivo, ou cartão de visita, ou flyer, eles já têm as medidas já corretas, sacou? Belezinha? Arquivinho normal, fechou? E eu criei em Artboard, não deveria ter criado em Artboard, mas não tem problema. A primeira parte, a primeira forma de fazer a vetorização é... Deixa eu ver, eu vou tacar essa porra aqui pra dentro. Só arrastando mesmo. Beleza. A gente só vai arrastar aqui pra dentro esse arquivo. E a gente vai pedir pro Illustrator fazer a vetorização pra nós. Aí o que vai acontecer? O Illustrator ele vai fazer os cálculos matemáticos deles lá. E ele vai cuspir pra gente a mesma visualização já rasterizada. E aí depois eu vou mostrar pra você como é que faz do zero. Beleza? A gente vai revetorizar uma ondinha. A gente vai gerar 2 arquivos de uma ondinha. A gente pode fazer, sei lá, a gente pode fazer essa fileira aqui do meio aqui, ó. Essa parte aqui do meio. Ou tipo, esse aqui. Porque quando a gente mandar pra gráfica, os caras já conseguem ter acesso. Se vocês repararem, tem um X aqui no meu arquivo. Esse X significa que meu arquivo não está em embed. Aqui em cima você vai ver que tem aqui, ó, embed. Significa que quando eu finalizar e gerar um arquivo para a gráfica, se tiver esse X, quando o cara da gráfica abrir, ele não vai conseguir visualizar o arquivo. O embed, ele anexa e coloca essa imagem que eu coloquei aqui dentro, porque atualmente o Illustrator tá puxando do meu HD. Se eu der o embed, bom, agora essa foto tá dentro do arquivo, tá ligado? O arquivo, o Illustrator, ele fez a apropriação dessa foto aqui. Então, quando o cara abrir lá na gráfica, ele vai ver essa foto, porque essa foto agora tá dentro desse arquivo. Fechou? Então, vamos que vamos. Eu vou lançar essa braba aqui, ó. Deixa eu ver. Para você fazer para você redimensionar aqui de forma igual, se você não segurar o Shift, ele fica assim, entendeu? Se você segurar, ele redimensiona de forma proporcional. Fechou? Então, sempre lembra de escalar as coisas sempre de forma proporcional, senão você vai fazer merda. Beleza? Eu quero que essas paradas elas fiquem dando snap. Então eu vou ativar isso aqui, ó, Snap to Pixel. Agora, as paradinhas elas devem... Ainda não. Vamos ver, Snap to Grid, Snap to Point. Eu quero que o bagulho dê snap, mano, senão eu não consigo alinhar as coisas da forma correta, demorou? A gente vem aqui, show, viu aqui, né? A gente vem aqui, Snap to Grid, Snap to parará, parapá. As guides, elas estão aqui dentro, viu? Se você quiser fazer guides, você só vem aqui Make Guide, ou você pode vir aqui, ó, dar um Ctrl R. Na hora que você der Ctrl F, ó, vai aparecer a régua aqui em cima aqui, ó. Aí pra você colocar uma guide, você simplesmente aperta na régua e você puxa, vai aparecer uma linhazinha, tá vendo? Na hora que você soltar, vai aparecer uma guide, fechou? Se você quiser deletar a guide, só seleciona ela e deleta com o backspace. Beleza? Vamos que vamos. Pegar aqui, ó, Show Grid, Snap to Grid, vamos ver. Eu tô tentando lembrar como é que eu mostro a grid. É aqui, só que o meu atalho aqui não tá funcionando. Não tá funfando, mano. Então a gente vai ter que ir bem no manualzinho aqui, ou a gente pode mostrar aqui as propriedades, ó. Porque se eu não selecionar nada, o Illustrator ele vai mostrar aqui a grid pra nós, ó. E a régua também. Então tá tudo aqui, ó. Ah, esse bagulho aqui, ó, que eu tô mostrando, é a transparência do arquivo. Se eu apertar, tudo que tiver com esse quadriculado cinza, ele vai estar transparente. Aí tudo que não é, ele vai estar... na hora que você gerar um JPEG, ele vai preencher os quadriculados em branco, né? E se você gerar um PNG, isso daqui vai estar vazio e isso daqui vai ter imagem. Beleza? O atalho é esse daqui, ó. É Hide Transparency Grid. É Shift Ctrl D. Se você apertar aqui, ó. Entendeu? Ele mostra aqui, ó. Isso aqui é um atalho bom quando você estiver gerando uma logo, você estiver gerando um cartão de visita.
Você tem que ficar esperto pra saber o que que tá transparente e o que que não tá transparente, entendeu? Se tiver alguma parada importante transparente, você pode acabar cagando na impressão. Então, selecionar isso aqui, só ver. Aqui eu vou mostrar a grid. Agora eu quero ver se o arquivo tá travando. O arquivo ainda não tá travando, mano. Snap to grid. Agora sim, ó. Agora você pode ver que ele tá parecendo uma paradinha rosa, ele tá travando aqui na grid, tá ligado? Vamos ver. Ó, mesmo que a gente não esteja vendo a grid, ele tá travando na grid aqui. Beleza. Só que eu quero, mano. Eu não queria, na verdade, deixar esse aqui. Eu queria esse Snap to Pixel. Só que não tá funfando, não. Ó, devia tá travando aqui, ó. Deixa eu ver. Snap to... Smart Guides. Smart Guides é legal. Aqui ele mostra pra gente todas as caixinhas rosas, ó. Ctrl U. Eu coloquei aqui no Ctrl U. Isso aqui é muito bom, porque a gente consegue ver o que o sistema tá falando pra nós, ó. Ah, esse rosinha é muito importante. Ah, linkou ali no endpoint, pá. Linkou aqui no canto da artboard. Então isso aqui é importante. Você pode vir aqui, ó. Ctrl mais e Ctrl menos pra dar zoom, tá? Você pode vir aqui e deixar, mano, no pixel, tá ligado? Alinhado, ó. Se a gente vir aqui no fim, ó, você vai ver que, mano, o bagulho tá alinhado, entendeu? Ctrl 0 pra voltar pro tamanho normal. Beleza? Aqui eu só vou puxar pro outro lado aqui. Reconhecer o endpoint ali, ó. Já era. Isso aqui não vai pra lugar nenhum. Agora a gente pode começar o processo de vetorização. A gente vai falar pro Illustrator vetorizar pra gente de início, porque aí a gente pega esse arquivo e manda pros caras na gráfica, tá ligado? E a gente vai fazer uma vetorizaçãozinha básica de uma nuvenzinha aqui, só pros malucos sentir o drama. Aí a gente manda os dois, porque eles podem decidir da forma que eles vão fazer. Aí aqui a gente tem algumas opções, ó. A gente tem aqui, a gente vai utilizar um artefatozinho chamado Image Trace. Tem aqui. E nos Illustrators novos, ele tem aqui também, ó. Aí a gente vai ter que selecionar aqui a camada, né? O Illustrator eu acho meio troll, um software que eu não gosto muito de mexer. Só uso pra fazer vetorização e cartão de visita e algumas logos. Mas eu pessoalmente não gosto do Illustrator. Eu acho uma bela de uma bosta, tá ligado? Mas vamos que vamos. A gente pode vir aqui em Select, onde é que há? Rasterize, Pathfinder. Eu quero achar aqui dentro, ó, o lugar exato para caso você não consiga ver aqui em Quick Actions e nem aquela versão ali. Então eu quero achar aqui dentro para vocês. Vamos achar essa porra. É só você ler, mano. Quando você estiver aprendendo as coisas, basta ler. Aqui, ó. Vai estar aqui, ó. View Window Image Trace. Image Trace vai abrir uma casinha aqui pra gente. Isso aqui eu já vou aproveitar para anexar aqui já, ó. Eu sou monstro, entendeu? Aqui já vai aparecer essa telinha. Eu vou colocar mais aqui pra cima, tipo aqui, ó, que eu consigo ter uma visualização maior. Vou puxar aqui pra baixo, ó. Aí, dentro do Image Trace, a gente tem algumas opções. A gente tem aqui, ó, vários presets. É isso aqui, basicamente isso aqui que você vai fuçar, beleza? A gente tem o High Fidelity, que ele vai tentar puxar mais próximo possível dessas paradas aqui. Lembrando que você pode tentar falar pro Illustrator vetorizar qualquer coisa pra você. Não significa que vai ficar bom. Aí você vai ter que brincar com todas essas opções aqui. Entendeu? Para imagens preta e branca, a gente tem aqui, ó, Line Art e Black and White Logo. Entendeu? 3 cores, 6 cores, 16 cores. Aí você vai testando, mano. Se eu vou dar aqui, ó... essa imagem é muito grande, isso aqui pode demorar um pouquinho, beleza? Eu vou dar um Note Show alguém aqui, para ele não mostrar essa mensagem para mim de novo. E eu vou dar um OK. O Illustrator, ele vai brincar aqui, ó. O Illustrator, ele vai brincar e ele vai fazer um tracing para mim. Beleza. Pronto. Tá vetorizado, mano. Aqui, ó. A imagem, o certo era eu ter criado uma camada, né, por cima. Mas aqui o bagulho tá vetorizado. Já era, fi. Ó, isso aqui virou um vetor, mano. Tá vendo, ó? Eu posso dar zoom eternamente que o bagulho não aparece o pixel. Por quê? Como
como é que funciona? Deixa eu explicar esse bagulho pra vocês. Vamos lá. O vetor, eles são cálculos matemáticos. Eles não são baseados em bitmap. Tudo que é pixel é baseado em bitmap. O nome a gente chama de bitmap. Tudo que é vetor são cálculos matemáticos e por isso que eles exibem dessa forma. A brisa do vetor é que se você quiser, você pode esticar ele para o tamanho de um prédio, tanto do tamanho de uma moeda para o tamanho de um prédio. Você não precisa se preocupar com resolução. Por isso que as logos e fontes e tudo que a gente precisa escalar dentro de uma imagem ou dentro de um projeto, a gente utiliza vetor. Geralmente as coisas que vão ser impressas também. Então é basicamente isso. Diferente do pixel, né, ou do bitmap, que a gente tá atrelado a uma resolução. Então, mas não significa que a gente não consiga fazer coisas de alta qualidade no pixel também. A diferença é que, imagina que eu quero fazer uma logo para uma camiseta. Aí você vai precisar fazer a medida da camiseta e provavelmente fazer um arquivo um pouquinho maior para ele não perder resolução. Por exemplo, eu quero fazer esse IV aqui, ó, numa camiseta, entendeu? A camiseta ela tem uma área de impressão de 30 centímetros, por exemplo. Aí se eu quiser fazer no pixel, jogo o IV lá e eu faço a conversão para um tamanho um pouquinho maior para quando eu jogar na camiseta, que a impressão é 30 centímetros, ele ficar com uma boa resolução. Mas, se você vetoriza esse IV aqui, ó, você não tem esse problema mais, porque o vetor ele é cálculo matemático. Então você consegue esticar ele já pro tamanho de 30 centímetros, apertar Enter, já era. O bagulho tá filé, você só apertar imprimir e já era, entendeu? Basicamente isso. Vamos voltar aqui. E é isso, agora a gente já tá com o bagulho vetorizado aqui. Aqui acabou, mano. Só que eu vou voltar pra mostrar pra vocês. Deixa eu dar um stop nisso aqui. Eu vou voltar pra vocês, ó. Porque aqui eu apertei Ctrl Z e ele voltou. Eu vou mostrar outro tipo de image trace, beleza? Aqui em cima ele tem alguns presets também, ó. Outline, black and white e tal. Vamos tentar o black and white. Aqui, ó. Black and white. Bom, acho que aqui ele já fez a vetorização, ó. Tá vendo? Que o bagulho não quebra mais. Vou dar um exemplo claro aqui, ó. Vou dar um Ctrl Z. Aqui a gente tá com a imagem bitmap de novo. Eu vou dar um zoom, ó. Você vai ver que o pixel ele vai quebrando, ó. Tá vendo que a gente tá vendo o pixel? Pixel, tipo, individual mesmo, ó. A gente tem aqui um pixel branco, a gente tem um pixel cinza. E aqui tem um grayscale. Até chegar no preto. Porque o preto é isso. Ele é um grayscale. Ó, dá pra ver claramente aqui os pixels, ó. Olha que interessante. Agora, cara, quando a gente... Deixa eu tentar fazer uma camada nova aqui. Se você quiser, você pode fazer uma duplicação aqui do arquivo pra você sempre ter o original. É o que eu aconselho. Mas deixa eu ver o que acontece. Ah, não, eu tenho que selecionar ele, Então, vamos lá. Vou selecionar aqui e vou dar, dessa vez, um... Line Art, vamos ver. Ele vai pensar um pouquinho aqui. Pum. Ele já fez alguma merda aqui, ó. Tá vendo? É isso aqui que o Photoshop, que o Illustrator cuspiu pra nós. Essa bosta aqui. Vamos dar um Ctrl Z. Entendeu? Às vezes o bagulho, eu já falei, às vezes ele não vai funcionar mesmo. Entendeu? Deixa o Pixel Clustering, vamos ver. Mas a gente tem aqui o JPEG novamente. Vamos ver. Stop aqui. Vou alinhar aqui, né? Pro centro. Pronto. Bom. Beleza. Seleciona a imagem. A gente tem várias opções aqui, a gente pode ir brincando, ó. Tá ligado? Preview. E é isso. Quando a gente apertar Expand, significa que ele vai dar commit no bagulho. Ele vai falar assim, ah, beleza, você gostou disso daqui? Então fechou. Se você der Expand, você realmente cria o vetor. Beleza? Então eu vou dar um...
Ah, isso aqui a gente consegue ver como é que... A gente consegue ver só os outlines do bagulho, a gente consegue ver tudo sobre o arquivo. Tá? Eu vou dar um sketch. Vamos ver. Ele vai mostrar pra gente como é que fica. Por causa... Isso ele mostra pra gente porque eu tô com o preview ativado aqui, viu? Por isso que a gente consegue ver. Se eu apertar expand, ó, ele vai gerar pra mim um arquivo. Pronto, tá vetorizado. Se eu até apertar o Ctrl, ó, eu consigo ver. Aí esse daqui, ó, se eu apertar o A, eu consigo fazer a manipulação de cada ponto, ó. Isso aqui é o vetor. Entendeu? Mas eu não quero vetorizar agora. Vou te mostrar outro método, cara. Outro método. É isso. Vou mostrar aqui... Como é uma imagem preta e branca, o Illustrator ele não tem muito trabalho. Ele faz esse bagulho bem de boa. Se fosse uma parada mais complexa, tipo uma imagem mesmo, assim, uma imagem de uma mão, ou uma imagem 8-bit, ou tipo esses grafites aqui atrás, aqui, ó. Você ia ter que testar, você ia ter que ver exatamente de diversas formas aqui como que ficaria maneiro, beleza? Depois eu posso pegar uma imagem e jogar aqui dentro para vocês verem a diferença, tá? Mas vocês têm que brincar aqui com essas opções aqui, ó, em específico. Por exemplo, eu vou pegar uma imagem de exemplo aqui, que eu tenho umas imagens engraçadas no meu computador. Deixa eu ver. Vou usar o mouse aqui. Cadê? Vou usar o mouse aqui, que o Illustrator ele é meio... Ele tem umas treta, mano. Vou pegar uma imagem bem engraçada pra nós aqui, ó. Pegar essa imagem do Joe Biden que eu gosto, que eu acho engraçado. Eu vou selecionar a imagem e eu vou vir aqui e dar um High Fidelity. Ele vai mostrar pra gente, ele vai pensar um pouco e aí ele vai mostrar aqui como é que ficaria a vetorização do bagulho. Pronto, ó, se vocês olharem, vocês estão vendo aqui, ó, tá vetorizado, tá vendo, ó? Tá? A imagem, ela fica ótima, mas é um vetor. Eu vou mostrar o Low Fidelity. Vamos ver, ele vai pensar mais. Tá vendo que ficou um pouco mais simples? A gente pode selecionar aqui, ó, falar, eu quero 20% das coisas ou eu quero, sei lá, 80% das cores. Ele vai recalcular e vai mostrar. Quanto menos cores você quiser, menos fiel vai ficar a imagem. Por exemplo, eu quero, sei lá, 5% das cores. Ele só vai poder usar 5% das cores. Aí, ó, ficou como se fosse um pôster, tá vendo? Aqui, ó, eu quero... Deixa eu ver isso daqui, ó. Outlines, essa exibição aqui, ele mostra todas as formas que ele gerou pra você. Todas essas linhas azuis são todas as formas que ele gerou pra gente. Outlines with Source Image, vai mostrar o Joe Biden junto, tá ligado? Ele um pouquinho menos opaco aqui, ó, com todas as linhas. Isso aqui é pra gente saber a quantidade de linhas que vai ter. A maior quantidade de linhas que tiver, mais pesado vai ficar a vetorização, entendeu? Então a gente pode fazer assim, ó. Eu vou colocar o 3 Colors agora. Ele vai pensar pra gente aqui. E eu vou tirar esse daqui, ó. Tracing Result. E isso aqui, o Illustrator, ele só tá mostrando 3 cores pra gente. Que é esse cinza aqui, né? Esse bege, esse escuro e essa cor aqui, ó. São 3 cores. Isso daqui é ótimo pra você fazer logo, pra você fazer aquele efeito do GTA, pra você fazer de tudo. Isso aqui, lembrando que isso aqui é um vetor, gente. Se eu quiser pegar isso daqui e tacar no capô de um carro, se eu quiser tacar... Eu gosto de usar o exemplo do prédio, né? Se eu quiser esticar isso do tamanho do Empire State Building, eu posso, porque é um fucking vetor. Isso aqui não perde qualidade, tá? Mas para isso eu preciso dar um expand aqui, ó. Agora sim é um vetor. Tanto que se eu pegar essa imagem preta aqui, ó, eu consigo tirar, ó. Consigo mover, tá vendo, ó? Porque esse daqui é uma parada independente. Olha que da hora esse efeito. Se eu deixasse só no branco aqui, ó, dava pra fazer uma parada... Dá pra fazer um efeito bem maneiro aqui, ó. Tá vendo? O Joe Bidenzão. E é isso, mano. Isso aqui eu acho muito maneiro. Tipo, o Illustrator hoje em dia, ele tá muito inteligente. Ele tá deveras inteligente. Eu vou colocar 6 cores agora. Significa que ele vai pegar essa imagem e ele vai fazer uma vetorização apenas para 6 cores. Agora a gente tem o branco, o vermelho, o escuro, o cinza, o bege e esse bege mais escuro. São 6 cores. Entendeu? 16 cores, vamos lá. Quanto mais cores você colocar, mais inteligente vai ficando uma vetorização, entendeu?
Ainda tá um pôster, tá vendo? Se eu der o High Fidelity, ele vai dar o máximo dele, ó. A imagem vai ficar um pouco mais fiel, entendeu? Tá vendo? Isso daqui é uma vetorização, não é uma imagem mais. Se eu aproximar, ó, isso aqui é um vetor já. Isso aqui é top, velho. Top, top. Mas é só para explicar como é que funciona o Image Trace, tá? Agora eu vou mostrar para vocês. Eu vou apagar o Jojo aqui. E eu vou dar um Image Trace de preto e branco. Vou só dar XExpand aqui, que ele vai gerar o vetor para nós. Pronto. Aqui a gente parte pro abraço. Esse daqui, eu já vou fazer uma exportação aqui, ó. Eu venho aqui, Save As. Aqui no Save As, eu quero que o cara ele consiga acessar dentro do Illustrator dele. Deixa eu fazer de uma outra forma que eu vou precisar de múltiplas exportações. Aqui tem duas formas de salvar as coisas no Illustrator. Você vem em Save As, ambas têm formas diferentes de export. Vou puxar para cá para vocês verem, ó. Aqui dentro do Save As, você vai conseguir selecionar o lugar onde você quer salvar no seu Windows, né, padrão. Aí você tem o tipo de Illustrator, né, que vai abrir no Illustrator. PDF, EPS, esse daqui é um template. SVG, esse aqui e esse daqui são vetores, tá? Só que o SVG ele é para web e esse daqui é para impressão. Você tem que lembrar desse daí para quando você for fazer umas artes para impressão. O SVG é o que eu quero exportar. Só que eu vou mostrar para vocês outra forma aqui, ó. A gente também tem o Export for Screens. Tá aqui, ó, Export for Screens. Tá? E tem o Export As também, que é basicamente a mesma coisa do outro, só que ele tem mais tipos, ó. Adobe PDF, aí tem Bitmap, tem CSS, que você consegue... deprecated significa que isso daqui já não está tão utilizado mais. Pode ter algumas falhas, porque esse daqui gera um código CSS para vocês. Quando você quiser fazer um site, você consegue pegar uma imagem e você transformar aquilo em código CSS. Porque você pega esse código e coloca na construção de um site, se você estiver mexendo com CSS e HTML. Aí a gente tem JPEG, PNG, Photoshop, que a gente consegue transformar para um PSD, para abrir no Photoshop e tudo mais. Vamos lá voltar. E a gente tem o principal do Illustrator, que é o Export for Screens. Vai aparecer essa tela um pouquinho mais bonitinha, mais sofisticada. E aqui, cara, se tiver múltiplas artboards, elas vão aparecer aqui. Se tiver assets separados, eles vão aparecer aqui. E aqui a gente gosta de fazer isso aqui, ó. Ele está exportando uma versão em SVG, que é o que eu quero. A gente tem a opção de PNG, JPEG, PDF, SVG, EPS e o Illustrator. Eu quero exportar isso de duas formas. Eu quero um SVG e eu vou colocar um Add Scale. Só que eu vou colocar 1, porque eu não quero que modifique o tamanho. E aqui, ó, em PNG, eu vou colocar um .ai. E eu vou colocar aqui, ó, no desktop mesmo e uma subfolder. O que vai acontecer? Ele vai criar uma pasta na área de trabalho para mim com esses dois tipos de arquivo. Então, eu vou fazer também um PNG. Ele já até leu minha mente, ó. No tamanho 1000 por 1000 mesmo. 1000 por 1000 não, vou exportar um 2000 por 2000. Esse duas vezes aqui significa que ele vai pegar o tamanho do arquivo e ele vai duplicar. Eu posso até triplicar, eu posso fazer o que eu quiser aqui. Beleza? Então eu estou exportando 3 versões do mesmo arquivo e eu vou dar um export artboard aqui, ó. Bom. Agora a gente vai na área de trabalho aqui. Vou mostrar para vocês. Tá aqui, ó. Esse daqui é o meu SVG. Esse daqui, ó. Eu vou puxar aqui para vocês verem. Esse daqui é o meu PNG. Você pode ver que é um arquivo sem fundo, ó. Tá vendo? O Windows, ele exibe o PNG dessa forma. Só que isso aqui é uma imagem. 2000 por 2000. Dá pra ver aqui embaixo. Então, pode ver que é pixel, ó. Você pode ver até o serrilhado ali. Mas, a gente tem o artboard no formato de Illustrator. E a gente tem também o SVG. Da forma que a gente pediu, o Illustrator cuspiu pra gente. Deixa eu puxar isso pra cá. Beleza? Então aqui a gente pode ver como é que ficou, ó. Vamos abrir aqui esse negócio pra ver o que tá transparente e o que não tá. Vocês lembram do atalho? Era Ctrl Shift D. A gente vai ver o que tá transparente e o que não tá transparente, ó. Show Transparency Grid. Você pode ver que dentro aqui, ó, dentro do negócio, você consegue ver que tá transparente, entendeu?
Ou seja, o Illustrator, ele pegou só o preto. Que a gente lembra que a gente falou pra ele pegar o preto e o branco? Nesse caso aqui ele pegou só o preto e exportou só o preto. Isso daqui é bom. Por quê? Dentro lá da gráfica, os caras eles vão decidir se eles vão colocar o bagulho vazado ou se eles vão preencher com branco. E eu tenho certeza que eles não preencheriam com branco, porque vai ser um vidro. Então os caras querem que seja vazado. Então a gente fez certo aqui. Beleza? Agora pra finalizar o vídeo, mano. Só que agora a gente vai fazer a vetorização do zero. A gente vai fazer de duas versões. Com a Pen Tool e com a ferramenta do lápis. Joe Fechou? Biden? Não, vamos fazer o olho aqui da Faye, ó. Quem jogou Mirror's Edge sabe o que é isso daqui. Beleza? Eu vou dar um embed, porque eu quero que esse arquivo fique dentro, né, desse arquivo específico do Illustrator. E eu vou fazer a vetorização do olho dela. Aí, como eu disse, a gente faz uma layer em cima. Vou excluir para mostrar para vocês. A gente vem aqui, seleciona a layer. Vou deletar aqui embaixo. Vou criar uma layer nova. Vou selecionar ela. E eu vou fazer a vetorização. Aí a gente fez com a Pen Tool aquela vez. Eu vou fazer com a Pen Tool de novo. Depois eu vou fazer com a caneta. Entendeu? Então aqui, ó. Eu quero fazer uma vetorização do olho dela. Eu vou começar pelo traço. Vou apertar aqui. E já vou fazendo já, mano. O olhinho dela aqui, ó. Entendeu? Aí eu quero fazer a curvinha aqui e tal. Seguro o Alt, puxo pra cá, porque eu quero que tenha uma curvinha bem aqui. Então eu quero que tenha uma curva sutil. Aí o Illustrator, a Pen Tool já identificou, tá vendo? Eu quero uma curvinha bem sutil aqui. Só que aqui, mano, eu quero fazer uma curva mais radical. Então eu vou quebrar esse ponto. Venho pra cá e já puxo aqui, ó. Beleza? Como é uma curva de quase 90 graus aqui, 45 graus, vou quebrar aqui também. Aí eu já venho pra cá. Entendeu? Aqui na arte tem uma decisão artística de não... No brush, provavelmente o cara pintou no brush, no Photoshop. Então não tá pontudo aqui. Eu quero que fique pontudo. Então eu vou puxar pra cá, ó. Pra fora. Entendeu? Vou tacar um ponto bem aqui. Aí aqui, como é uma linha reta, eu não preciso nem brincar muito. Só vou adaptar ali. Tacar aqui também. Aqui. Aqui. Tá vendo? Como se fosse, mano, grandes linhas retas, ó. Aí aqui eu quero fazer uma curvinha. Bom, pronto. Tá vetorizado, mano. Aí aqui eu vou tacar um amarelo, ó. Entendeu? Tá aqui o amarelo. Só que eu quero que esse amarelo seja um traço. Fechou? Beleza? Aqui a gente já tem o traço do bagulho. Tá? O que eu vou fazer? Vou fazer mais um traço, que é a parte interna, ó. Entendeu? Só que aqui, você viu que mudou a cor do nosso traço? Significa que eu tô na layer de baixo. Eu quero na layer de cima, mano. Onde tá esse path aqui. Entendeu? Vai voltar a ficar vermelhinho, ó. Pronto. Agora tô correto. Puxar aqui. Tá vendo? Já reconheci ali. Eu vou fazer esse olho um pouco mais circular. Vou fazer aqui, ó. Beleza? Bom. É isso, mano. Aqui é o vetor, tá ligado? Que a gente fez a vetorização. Vou selecionar esses dois aqui. Porque essa porra tinha que travar, né? Vou selecionar esses dois aqui. E eu vou vir em Stroke. Eu vou aumentar um pouquinho. Porque eu acho que um traço maior assim fica muito mais maneiro. Tá? Em Stroke, eu vou apertar aqui, ó. Pra deixar arredondado as pontas. Vai ficar um efeito bem mais suave, mais maneiro. Beleza? Aí aqui o que acontece? Esse daqui é só o traço, rapaziada. Você tá vendo que tem essa parte mais avermelhada aqui, né? O que a gente vai fazer? A gente vai criar mais uma layer. Só que essa layer eu quero que fique por baixo do traço. Então eu vou trazer aqui pra baixo, ó. Nessa layer verde agora, que a gente vai trabalhar a cor. A gente pode fazer isso de algumas formas. A gente pode usar ou um brush, e a gente pode vir pintando aqui. O que eu acho que é meio troll e não é profissional. Se você quiser fazer, você faz também, foda-se. Mas eu gosto de vir selecionar aqui, ó. O Blob Brush. Eu vou pegar uma cor qualquer aqui, tipo esse verde. Não se importa, não estressa com as coisas, viu? A gente consegue alterar tudo no futuro. Aí eu vou pintando aqui, ó. Só que essa parada vai ficar por baixo, certo?
eu quero que isso aqui fique por baixo. Então eu vou dar um Ctrl X e eu vou pastar aqui, ó. Bom. Agora ele tá por baixo, tá vendo, ó? Tudo que a gente fizer nessa layer vai ficar por baixo. Beleza? Então, ó. Ele automaticamente já joga lá pra baixo, ó. Aí aqui, mano, a gente vai pintando. A gente pode usar os colchetes aqui pra aumentar o tamanho do brush, pra ficar melhor. Beleza? Então a gente vai ver aqui na borda e tal. Eu vou mostrar duas formas de fazer isso. A gente pode fazer com a Pen Tool também. Tá? Tacar aqui. Esse aqui é o modo noob. Esse aqui é o modo noob, mano. A gente vai pintando aqui, tá? Bonitinho. Enquanto a gente manter por baixo do traço, vai ficar bom. Esse aqui é o olho do Brasa, né, mano? O bagulho é verde e amarelo mesmo. Diminui o tamanhozinho aqui, pinta aqui essa borda. Vai ficar lá embaixo, beleza? Aumenta aqui o tamanho. Bom. Pinta sempre na borda, assim. Não passa, porque se eu passar pra cá vai ficar feio, tá vendo? Ele vai zoar ali. Deixa eu ver. É isso, mano. Ah, era. Pinta aqui. Pintando. Pronto, a gente finalizou essa parte aqui. E é isso. Se a gente excluir, a gente apagar a imagem aqui, você vai ver que a gente fez a vetorização do olho da Faye. Beleza? E é basicamente isso, mano. Agora eu vou mostrar pra vocês uma outra forma. Vou deletar isso aqui. Tá? Vou selecionar o N, que é a ferramenta caneta, né? E aqui, ó, eu vou selecionar aqui uma outra cor. Selecionar um vermelho dessa vez. Deixa eu ver se tá funfando. Ó, vou selecionar esse vermelho aqui. Beleza? Aí qual que é as ideias? A gente vem aqui, aproxima. Com a caneta é um pouco mais rápido, ó. A gente vai passar por dentro do traço, ó. Só que eu quero essa layer aqui. A gente vai selecionar por dentro do traço. A gente só não pode sair do traço amarelo, entendeu? Aqui, ó. Beleza. A gente volta aqui. Porque eu quero que esse meio seja vazado, né? E aí é isso, mano. Vou finalizar aqui, ó. Finalizei. Vou meter uma cor. Bom. Você tá vendo que tá selecionado ainda? Isso aqui é um erro grave. Se eu puxar daqui, ele pode ser que dê uma bugada ali, ó. A gente segura o Ctrl, apertando nada aqui. Pronto, desselecionou. Agora a gente pode continuar. Vou pegar aqui. Aí eu pego um pedacinho daqui e eu continuo, mano. Na mão aqui é muito mais simples, né? Porque eu tô fazendo na caneta. Ó, a gente cagou bem ali, ó. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que arruma, tá? Eu vou voltar pra cá. Tacar aqui. Pegar um pouco do vermelho. E finalizar bem aqui, ó. Aqui, a gente pode apertar I pra selecionar o conta-gotas. E a gente quer vermelho. A gente vai apertar no vermelho. Ele vai corrigir pra gente. Lembra que a gente cagou aqui, ó? Ficou um espaço, tá vendo? O que a gente vai fazer? A gente pode vir apertar a Pen Tool. Como isso aqui é uma forma, aperta a Pen Tool, vai aparecer um mais na hora que eu chegar ali, ó. Seleciona aqui, ele vai criar um ponto. E eu posso simplesmente pegar esse ponto e puxar pra cá, ó. Boto bem no meio. Pronto, tapamos o buraco, entendeu? E aí é isso, mano. A gente fez a vetorização aqui do olhinho dela. Entendeu? Basicamente isso. Aí nessa vetorização aqui, o que a gente ia fazer? A gente só ia fazer a vetorização das partes pretas, né? Deixa eu vetorizar aqui essa boca aqui, só para vocês entenderem. Vou vetorizar dessa vez com a ferramenta N, que é o lápis. Lápis você também consegue fazer uma vetorização, tá? Só que, ó, lembra que aqui a gente vai fazer um traço, né? Então, eu vou voltar para aquela camada lá de cima, porque eu quero fazer um traço. E aqui eu vou que vou. Eu só venho e faço o tracing, mano. Aqui é na mão mesmo, é muito rápido, ó. Não precisa nem se preocupar em errar, nem nada. Pronto. Tá feito, tá ligado? Aí aqui, a gente pode fazer mais um aqui, ó. Bom. Entendeu? Tudo que tiver de azul é meio que vazado, né? Aí a gente faz a mesma coisa. Seleciona aqui a layer lá de baixo.
E a gente só pinta aqui de vermelho, ó. Vamos que vamos. Eu vou selecionar tudo pra gente corrigir um erro ali, ó. Porque vai comer a parte azul, né? Na hora que eu colocar a cor, vai ficar aqui, ó. Azul aqui. Só que eu não quero isso. Então eu vou apertar Shift E, que eu vou selecionar aqui a borracha. Aí eu só seleciono. Eu vejo se o vermelho está selecionado. Está. Ctrl Z para voltar. Shift E. E eu só deleto aqui, ó. A parte do meio. Beleza? Prontinho. Ó, ficou até um dentinho aqui. Vou selecionar o vermelho de novo. Shift E. Ah, o colchete também diminui o tamanho da borracha, tá? A gente vem e apaga aqui, ó. Prontinho. Já era, mano. Tá vetorizado, fi. Aí, assim, sucessivamente, até a gente preencher a imagem inteira, mano. E aí é isso. Só que você vai ter que respeitar uma hierarquia de cores e tudo mais, né? Se você quiser fazer esse tom vermelho do cabelo e o azul, também funciona. Mas o certo é você fazer todo o traço, né? Depois você preenche com cor, faz o braço e tudo mais. E aí depois você vai e faz uma cor, depois você faz uma cor e vai preenchendo, entendeu? Aí dessa forma, mano, você consegue fazer coisas assim, ó. Tipo, deixa eu ver se eu tenho alguma parada interessante aqui. Adobe Cloud Storage. Eu tenho alguns projetinhos aqui, ó. Illustrator não, acho que é Projetos Nan. Eu tenho algumas vetorizações aqui, ó. Essa aqui é as paradinhas da minha live, entendeu? Eu tenho a Lana Del Rey, tenho esse gatinho aqui, ó. Vou abrir essa cabeça dessa caveira aqui pra vocês verem. Como tá na nuvem, ele vai baixar pra mim. Entendeu? Aí você consegue fazer coisas assim, ó. Tá bom? Tá tudo separadinho aqui, ó. A imagem lá do fundo. Aí aqui a gente tem a cor. Eu tô tirando a cor, né? Aqui em cima a gente vai ter o sombreado, que eu criei um sombreado ali, ó. Bem na costeleta dele ali. E aqui a gente vai ter o traço, mano. Aqui, ó. Traço sempre por cima. Entendeu? E aí fica essa parada assim, maneiríssima. Por exemplo, se a gente quisesse fazer uma vetorização daquele piche lá atrás, lá, ó. Criar uma camada nova aqui. Vou mostrar pra vocês. Esse daqui é uma parada maneira que a gente pode fazer o quê? A gente pode usar ou a Pen Tool aqui, ó. Só que se a gente tiver de Pen Tool não, de lápis, a gente vai ter que meio que passar sempre no meio. No meio da onde a gente quer fazer a vetorização. Selecionar o N, a gente vai sempre passar no meio aqui, ó. Porque aqui, mano, a gente consegue fazer um aumento do stroke, ó. Aí a gente preenche, entendeu? Ah, não gostei da ponta. Você vem aqui em cima, vai estar branco. Ou pode ser aqui também, ó. Vai estar branco. Aí você coloca as pontas arredondadas. E as esquinas também. Beleza? Eu vou desselecionar, segurando o Ctrl, apertando em outro lugar. Aí aqui, ó. Eu vou fazer esse pitch todinho aqui pra vocês verem. A gente seleciona aqui. Bom, fez a perninha. Tá vendo? Vou desselecionar. Vou fazer o outro lá também, ó. Vou puxar de lá de cima. Bom, já fiz aqui a canelinha do bagulho. Desselecionei. Vou vir aqui em cima. Fazer o pichezão, ó. Já era, filho. A gente fez a vetorização da fonte do mano que fez esse piche, entendeu? Aí, isso daqui a gente consegue fazer uma camiseta. A gente consegue fazer basicamente qualquer coisa, mano. Entendeu? Vamos fazer a vetorização desse grafitão aqui, ó. Muito louco. N. Vou fazer o primeiro traço. Ele vai sair grossão por causa do de lá de cima. A gente pode diminuir, ó. Não tem problema, mano. Pode diminuir aqui. Deseleciona. Aí a gente vem e puxa aqui outro. Bom. Ó, uma dica. Tá vendo que aqui passou? Eu posso significa que se a gente possa apertar o A, vai aparecer essa ferramenta aqui. Puxar isso aqui mais pra cá. Posso apertar o A, aí eu seleciono esse ponto e eu arrasto aqui pra dentro, ó. Entendeu? Prontinho, mano. Ficou da hora agora. Desseleciono. Eu vou voltar um pouquinho porque eu quero enxergar, né? Vou fazer esse C aqui, ó. Bom, tô louco. Desseleciono. Fazer tudo, fazer um traço bem longo aqui, ó. Já era. Desseleciono. Ah, pra você não, se você não quiser ficar desselecionando, eu prefiro porque eu acho mais legal. Mas você pode vir aqui, ó, e você tira isso daqui, ó, Keep Selected. Pronto. Agora, toda vez que eu fizer um traço, ele não vai selecionar.
beleza? Pra quem não gosta, tá ali. Eu prefiro, porque se eu precisar fazer alguma alteração, ele já tá selecionado pra mim. Eu não preciso vir aqui, apertar o A e apertar no traço, tá? Então eu vou vir aqui, fazendo tracing. Vou grudar bem aqui, ó. Vou puxar aqui. E a mesa, ela é excelente pra tracing por causa disso, mano. Por causa dessas paradas assim. Vetorizar na mesa é muito gostoso. Então eu vou pegar esse pontinho, puxar aqui pra dentro. Ele vai conectar, ó. Porque ele aparece rosinha. Ele vai conectar ali. Eu já deixo aqui dentro. Beleza? Ah, não tô enxergando muito bem a cor. Posso selecionar o laço, apertando o Q. Seleciono isso daqui, ó. Vai selecionar pra mim. Aí eu venho e mudo a cor. Vou meter um vermelho aqui. Quero enxergar melhor. Tacar esse vermelho aqui, ó. Já era, mano. A gente tá fazendo a vetorização da arte, ó. Ah, não gostei aqui da espessura. Tá ligado? Eu vou selecionar aqui. Tacar mais um stroke. Pum, ficou muito louco agora, ó. Entendeu? Vou fazer aqui também, ó. A gente vai fazer o grafitão todo. Entendeu? E isso aqui é um vetor. Lembra que é um vetor. A gente pode fazer camiseta, a gente pode fazer tudo, mano. Vou puxar aqui, ó. E a gente vai fazendo. Como é um grafite, é uma parada mais fluida, você pode dar uma brincada também, ó. Entendeu? Agora isso aqui tá selecionado, isso aqui tá já tá vetorizado, ó. Posso pegar isso daqui. Posso puxar pra cá. Posso fazer uma camiseta. Tá vendo? Uma parada muito louca, ó. Não sei nem que porra é essa. Tem uma parada interessante. Quando você for exportar uma forma assim, você tem que sempre lembrar de vir aqui, ó. Cadê? Texture. Não é aqui. Onde é que é mesmo? Path? Offset Path. Outline Stroke. É aqui, ó. Outline Stroke não. É aqui, ó. Object. Deixa eu ver em Path. Outline Stroke. Aí aqui a gente tá transformando um stroke numa forma. Entendeu? A gente transformou numa forma. Você pode ver que as bordas estão selecionadas agora. Deixa eu voltar. Você vai ver que o centro tá selecionado agora. Tá vendo? Então a gente transformou de um stroke pra uma forma, mano. Só que, ó. Se você olhar, a gente consegue selecionar eles de forma individual. Porque meio que o Illustrator, ele picotou o negócio pra gente. Pra gente unir isso, pra fazer a exportação, a gente vai usar o Pathfinder. Vamos selecionar isso daqui. Aí aqui, ó, do lado direito, a gente tem o Pathfinder. Tanto aqui, quanto aqui, tanto na aba de atributos. O Pathfinder, como é que funciona? Ele tem várias funções e ele basicamente serve para excluir coisas que estão selecionadas, que elas interagem entre si, ou a gente une, entendeu? Então eu vou selecionar aqui o Pathfinder, aí a gente tem aqui, ó, Unite. Você pode ver, eu vou deixar bem próximo para você ver o que vai acontecer, ó. Estão separados, entendeu? Se eu apertar o Unite, ele uniu, entendeu? Ah, a gente pode fazer aqui também, ó. Cadê? Trim, não, é Merge. Ó, esse aqui, por exemplo, esse aqui é interessante, ó. O Overlap. Bom, cadê? Aqui, ó, o Overlap, ele meio que fez uma junção de todas as paradas, tá vendo? Isso aqui é interessante, se você estiver fazendo uma logo, é maneiro, tá? E é isso, mas o que a gente quer é fazer um Unite, mano. A gente quer que essas paradas aqui virem uma coisa só. Então a gente vai unir isso aqui, ó. Pronto. Agora o grafitão, ele virou uma coisa só. Tá? E é isso. Aqui já tá no naipe. Você pega isso aqui, taca numa camiseta, taca em qualquer coisa, filho. Vamos fazer mais um aqui. Vamos fazer esses caras aqui, ó. Tá? Só que dessa vez a gente vai fazer de outra forma. Que eu gosto de ficar mostrando. Existem... Uma parada que vocês têm que entender aqui no Photoshop, mano, e no Illustrator, existem inúmeras formas de fazer a mesma coisa. Inúmeras formas. Então dessa vez, ao invés de fazer com a caneta, eu vou fazer com o brush. Porque a gente não precisa fazer o Unite. O Unite dos shapes. Eu vou fazer com o Blob Brush aqui, ó. Só que aqui eu tenho que achar a espessura antes de começar a pintar. Entendeu? Nesse caso aqui, era melhor fazer de outra forma. Mas você faz da forma que você quiser, mano. Hoje esse aqui a gente já vai na mão já, ó. Entendeu? É isso, a gente vai fazendo, ó.
De uma forma mais orgânica, como se fosse um grafitão mesmo. Tá? Aí, ó. Sabe qual é? É isso, mano. Tá vetorizado. Isso aqui a gente pode pegar aqui, ó. Selecionar isso aqui. E aí a gente pode meter a cor que a gente quiser, mano. Tem um rosinha. Oxi, aí, ó. Pesado, rosinha, filho. Muito maneiro. Deixa eu explicar uma última coisa aqui e a gente finaliza. Eu vou fazer com o lápis, só que eu vou fazer um traço. E aí eu vou usar uma ferramenta pra gente arrumar a espessura do traço. Vou fazer aqui no centro. Beleza? Aproximar aqui pra vocês verem. Dá pra ver que as pontas estão quadradas e aqui nas esquinas elas estão pontudas. A gente vem aqui. Stroke. Com um negócio que a gente quer manipular selecionado, né? Dá pra ver que tá selecionado. E a gente bota aqui, ó. Corners e caps. A gente deixa arredondado. Aí aqui, qual que é o segredo, mano? Shift W. Shift W, a gente vai pra seleção. A gente vai pra ferramenta de seleção aqui, ó. De espessura. Entendeu? A gente consegue manipular a espessura das formas que a gente quiser. Então se eu vim aqui na ponta, eu manipulo ali e deixo mais cabeçudo o bagulho. Entendeu? Isso aqui é muito maneiro. Pra você achar a espessura das coisas da forma que você quiser. Então eu quero que a ponta aqui seja cabeçuda, mas eu quero que aqui o meio fique lá ele, ó. Entendeu? Dá pra fazer assim. Olha que estilo maneiro. Dá pra gente customizar o bagulho. Entendeu? Deixar mais fininho aqui. Aí, ó. Fica um estilo muito louco, mano. Entendeu? A gente customizou a fonte do mano. Vou desselecionar aqui pra vocês verem, ó. Entendeu? A gente customizou. Agora? Maneiro, né? Shift W. Shift W a gente consegue fazer isso aí. Então, mano, basicamente é isso, rapaziada. Esse daqui eu não vou fazer a exportação que a gente fez da outra já, né? Vou fechar esse daqui. O Illustrator, ultimamente, eu não vou mentir, ele tá bem ruinzinho, viu? Mas isso daí é normal. Então, recapitulando aqui, deixa eu só voltar. Recapitulando, é isso, mano. Você consegue fazer vetorização tanto com a ferramenta caneta. Você consegue, que é o P no Illustrator. E você também consegue fazer com o N, que é o lápis. E também você consegue fazer com o B, que é o brush. Você consegue fazer de várias formas. Se você estiver fazendo uma parada que precisa ser unida, você precisa usar o Pathfinder, entendeu? Se você estiver fazendo vetorização, se você tiver digitado, você tem que sempre converter o texto para a forma, quando você for fazer um cartão de visita ou algo do tipo. Por quê? Se você não fizer isso, quando você enviar o arquivo para a gráfica e eles forem abrir, talvez eles não tenham a fonte que você usou para fazer o projeto. E aí a fonte que você colocou, se eles não tiver, não vai ficar do jeito que você queria. Então por isso que você sempre converte para shape e aí já era. Demorou? Na hora da exportação, vocês têm que lembrar da forma que vocês querem exportar o arquivo. Por exemplo, no meu caso aqui, eu tinha que mandar para um cara de uma gráfica para ele acessar lá no computador dele e aí ele vai fazer a manipulação dele. Então eu só fiz a vetorização e aí eu coloquei um AI, que é um arquivo que ele vai utilizar para abrir no Illustrator dele, e gerei um vetorzinho para ele também em um PNG só por desencargo, porque vai que ele queira abrir o PNG no Photoshop e fazer um pattern, né? A gente tem que dar várias opções para ficar pro trampo dos caras ficarem melhor, beleza? E a gente faz a exportação, pega o e-mail e envia. Ou sobe num drive e compartilha o drive com o cliente. Beleza? Mas, mano, basicamente é isso, rapaziada. Nesse vídeo aqui eu mostrei como é que faz a vetorização do zero. Eu falei que esse vídeo não ia ficar grande, mas eu vou tentar deixar ele mais conciso para ficar com uns 30 minutos. Cara, me segue na Twitch. Deixa eu voltar eu aqui que eu não tô me vendo. Me segue na Twitch, twitch.tv/dibas com 3i. Vai voltar a streamar com força, beleza? E lá a gente vai ver vídeo, a gente vai fazer react, vai jogar muito Monster Hunter. E atualmente eu tô jogando Metal Gear também, o 5, beleza? Então, mano, já me segue na Twitch, twitch.tv/dibas com 3i. Se inscreve no meu canal, mano, que eu vou fazer esse bagulho bombar. A gente vai fazer isso aqui bombar, entendeu?
Se inscreve no meu canal, desce o like no vídeo aí. Qualquer dúvida coloca nos comentários, entendeu? Se tiver alguma dúvida aí específica, eu tenho meus contatos aí. Manda uma mensagem no meu e-mail que eu vou te responder 100%, mano. Se quiser trampar comigo, vai ter o e-mail profissional também. Em algum lugar aí, eu não tô fazendo o YouTube pra procurar trampo. Se aparecer trampo, não vou reclamar. Mas eu sou o Nan. Qualquer coisa me dá um salve. E fique esperto pro próximo vídeo, que eu não sei provavelmente quanto que eu vou subir. E é isso, mano. Tamo junto. E é nóis. Um salvão do Nan. We got a #1 victory royale. Yeah, Fortnite, we bout to get down. 10 kills on the board right now. Just wiped out Tomato Town. My friend just gone down. I revived him, now we're heading southbound. Now we're in the Pleasant Park streets. Look at the map, go to the marked sheet. Take me to your Xbox to play Fortnite today. You can check me, Steve Meyer.